Mes chers compatriotes, aujourd'hui, la France a été attaquée en son cœur, à Paris, dans les locaux même d'un journal. Cette fusillade d'une violence extrême a tué 12 personnes et en a blessé plusieurs. Des dessinateurs de grand talent, des chroniqueurs courageux sont morts. Ils avaient marqué par leur influence, par leur insolence, par leur indépendance des générations et des générations de Français. Je veux ici leur dire que ce message de la liberté, nous continuerons à le défendre en leur nom. Ce lâche attentat a également tué 2 policiers, ceux-là même qui étaient chargés de protéger Charlie Hebdo et la rédaction de ce journal qui était menacée depuis des années par l'obscurantisme et qui défendait la liberté d'expression. Na manhã desta quarta-feira, 3 homens armados e encapuzados entraram pela redação de um dos mais antigos jornais satíricos da Europa, o Charlie Hebdo, e fizeram 12 mortos, entre os quais cartunistas, o diretor da publicação e cartunistas tão importantes como Wolinski, uma das pessoas que, de certeza, povoou a nossa imaginação, mesmo para aqueles que não sabem quem era Wolinski, mas conhecem com certeza a obra. Frederico Duarte Carvalho, o que é isto? Eu próprio me interroguei sobre, quer dizer, o que é isto, obviamente. Eu às 9 da manhã estava a ler a imprensa nacional, alguma da imprensa nacional, e uma das notícias que me chamou mais atenção foi o livro que vai ser publicado hoje em França, do Michel Houellebecq, chamado Submissão, em que é uma distopia sobre a possibilidade de a França eleger em 2022, salvo erro, um presidente islâmico. Marine Le Pen candidata-se, François Hollande candidata-se num terceiro mandato e perde a primeira volta e passa à segunda volta juntamente com o candidato da extrema-direita, um candidato apoiado por uma facção islâmica. E esse depois tem o apoio socialista e ganha e transforma a França numa república islâmica. E isto era uma obra que às 9 da manhã iria provocar uma grande discussão e que de repente às 11h30 tudo mudou, ou melhor, se calhar tudo piorou, com o atentado contra um jornal satírico que já tinha sido alvo também de atentados há 2 anos, há 4 anos, e portanto é a regra do medo. Mais ainda, quer dizer, pessoalmente eu conhecia alguns, o trabalho de alguns diretamente, eu cada vez que ia à França comprava um Charlie Hebdo. E aqui é possível comprá-lo também em Portugal regularmente, não é preciso ir à França, mas é uma fonte de informação muito mais direta às vezes do que o próprio jornalismo. E isto foi um ataque à liberdade de imprensa em todo. Quem é que fez isto? Isso aí é que é grande desculpa. Porque não acredito só na questão de fanáticos islâmicos. Homens muito bem armados e preparados no centro de Paris dá asa a outras coisas. Paulo? Bem, eu também não sei, quer dizer, tudo aponta, todas as direções apontam no mesmo sentido, todas as setas apontam no mesmo sentido. Não há ainda confirmação, mas, quer dizer, muito nos surpreenderia se não tivesse sido, portanto, de facto, um atentado dos radicais islâmicos. É assim, eu acho que este é o terceiro 11 de setembro em território europeu, depois da bomba no metro de Londres, depois da bomba na estação de caminho de ferro de Madrid, faltava Londres. Londres esteve agora, uma coisa mais pequena. Desculpa, Paris esteve agora, faltava Paris. Paris esteve agora uma coisa mais pequena no sentido, portanto, dos danos causados e por aí fora, também mais pequena no sentido em que era dirigido a um alvo mais pequeno e supostamente setorial, portanto não era uma coisa grande, não era o espaço público, é um jornal, mas a verdade é que também nos últimos anos, sobretudo nos últimos 2 anos, o terrorismo islâmico mudou e está a fazer ações assim, mais curtas, mais pequenas, com menos meios, com menos confusão, com alvos mais específicos, porque também não precisa já de fazer coisas tão grandes, porque já tem os holofotes da imprensa mundial em cima.
portanto também não precisa de chamar tanta atenção, porque agora qualquer coisita chamam logo. E de facto, mas pronto, este é o terceiro 11 de setembro em solo europeu e é também o primeiro 11 de setembro da imprensa mundial. Portanto, da imprensa mundial, vamos lá ver, da imprensa ocidental. Vamos ver como é que essa imprensa agora vai reagir. Mas as minhas preocupações são, quer dizer, acho que aquilo que está a acontecer é maior do que este atentado, mas falo depois nisso na segunda ronda. João. O que é que eu vos digo sobre isto? Eu não acredito que isto seja um ato terrorista islâmico. Porque para ser um ato terrorista islâmico era preciso haver aqui uma data de condicionantes e de bases que eu acho que não existem. E vou-vos dizer porquê. Eu acho que hoje os muçulmanos devem sentir-se muito incomodados com estas barbaridades absolutamente hediondas cometidas por, e peço desculpa, mas eu vou dizer a expressão, por estes filhos da puta, que entram em redações e matam artistas. E eu, se fosse muçulmano, como muitos muçulmanos, estaria hoje também a condenar isto como muçulmano, porque nada pode ser feito em nome de uma religião que foi basicamente pacífica durante milhares de anos, ou centenas e centenas de anos. E nada justifica que, em nome de qualquer religião, se mate. Muito menos daquela que abriu mais à ciência, abriu mais à cultura e que foi mais, além de ecuménica em si própria, que foi mais universalista e que chamou sábios de todas as outras religiões no seu início. E se não fosse a religião dos muçulmanos, hoje não havia hospitais, hoje o papel se calhar não tinha sido tão conhecido e tão difundido, e nós esquecemos das bases do Islão e esquecemos da base cultural e da riqueza cultural que todo o Islão teve. Portanto, o que se passa hoje é uma cambada de idiotas, grupelhos completamente desgarrados daquilo que é a mensagem religiosa do Islão, em nome de uma coisa que não existe, a fazerem atos completamente hediondos e bárbaros. Portanto, não há terrorismo islâmico, ou há terrorismo como houve, as cruzadas também eram terroristas, ou os jesuítas no Mundo Novo, nessas coisas todas. É o primeiro ponto. Devemos ter muito cuidado porque estamos muito apressados. Mas há aqui uma causa para isto tudo. E essa causa vocês apontaram, que é o medo, ou aliás, a consequência é o medo, a causa é a fraqueza absoluta da Europa. A Europa não tem uma ideia, não tem um projeto, não tem tolerância, não tem liderança. Está tudo nas mãos de idiotas tão grandes como estes, que são os senhores do dinheiro, que muito poucos têm muito e deixam o tecido social desbroar-se. Quando o tecido social se desbroa, as pessoas ficam, obviamente, angustiadas, na miséria, revoltadas. E é óbvio que entre eles haverá sempre quem olha à volta e diga quem é que está contra isto. E se virem uma bandeira lá ao fundo, no Estado Islâmico ou no outro lado qualquer, de gajos que se identificam como estando contra tudo isto, essas pessoas, que não têm desculpa nenhuma para o que fizeram, vão pegar nessa bandeira como podiam pegar na bandeira do Clube de Futebol de Alhos Vedros, se o Clube de Futebol de Alhos Vedros estivesse contra isto tudo. E vão lutar contra aquilo que está à sua volta, sejam eles imigrantes, sejam eles nascidos nestes sítios. A barbaridade que se passa hoje em Paris e que se tem passado, passou-se em Sydney outro dia também, esta barbaridade inominável, a que tem que se pôr cobre sem medo nenhum na Europa, advém dos Estados europeus terem líderes fraquíssimos, de pouca qualidade e aparelhos partidários e de poder que têm pessoas que não têm qualidade nenhuma. E é sobre isto que nós devemos tratar. Bom, completamente de acordo. Quero acrescentar várias coisas na tua linha de pensamento. Isto foi um acto profissional de pessoas organizadas que sabiam a que horas é que a redação do Charlie Hebdo ia estar reunida na sua reunião semanal para preparar a próxima edição, portanto, para garantir o maior número possível de vítimas presentes. No centro de Paris, ali numa zona centralíssima de Paris, que chega de carro, eu não sei se enquanto avançavam com o carro iam de cabeça tapada ou se a taparam próxima, portanto, espero que haja, já que há tantas câmaras de vigilância,
que haja pelo menos aí a possibilidade de identificar o carro, de onde é que vem o carro, qual a origem desse carro, se houver essa vontade das autoridades, dos serviços secretos, ou discretos, como quiserem chamar, a origem das armas, como é que eles conseguem estar fortemente armados, passeantes ali livremente por Paris. E já agora, eu, das poucas notícias que vi, ainda não vi nada sobre como é que está a ser feita a fuga e tudo isso. Foram umas imagens terríveis do momento de frieza em que é assassinado um polícia que está deitado por terra, em que ele está a pedir clemência e o indivíduo, não vou chamar terrorista, mas o operacional, muito bem, digamos, desenvolto com a sua arma, passa e dá um tiro de cima para baixo segurando a arma. É um profissional. Aquilo foi um acto, foi uma execução profissional. Portanto, não é um louco terrorista, um lobo solitário, não. É algo mais organizado que isto. E isto leva-me não a considerar que seja uma invasão islâmica da Europa, não uma maneira de como a Europa não está a reagir. Eu acho que a Europa sempre foi agora quer-se criar uma fortaleza, ideia de fortaleza e de limitar a imigração. Não. A Europa sempre soube acolher os seus imigrantes vindos de todo o mundo, quem quiser, digamos, quem vier por bem. E, da mesma forma, aqui há o problema, é atacar o problema na origem. O que é que a Europa fez em nome das religiões e das cruzadas e disso tudo? Nenhuma religião é inocente, nenhuma religião é a melhor de todas. Nenhuma religião sequer responde a todas as dúvidas que nós todos sentimos como seres humanos. Agora, todos nós como seres humanos temos a solução, e a solução não passa por nada disto, mas passa por algo mais inteligente. E estes artistas que foram mortos são artistas internacionais, universais. Isto foi um ataque não contra o Charlie Hebdo, não contra a França, foi contra todos nós. E isso é que nos deve preocupar. Muito bem. Paulo. Bem, João, tu tiraste mais ou menos o comentário que eu tinha para fazer exatamente nesse sentido. Mas vou, antes de lá ir, dizer duas coisas sobre aquilo que o Frederico disse. A primeira é que nenhuma religião é boa, esquece. A segunda é, vamos já ver, o terrorismo islâmico radical tem vindo a profissionalizar-se, portanto, depois daqueles primeiros atentados com paus e pedras, por assim dizer, tem vindo a profissionalizar-se. Portanto, ver o facto de a pessoa, o executante de hoje parecer, de facto, um assassino a sangue frio e tal, não significa, nós estamos habituados a ver, portanto, a achar que os assassinos a sangue frio são todos feitos nas fornalhas da CIA, por causa dos filmes, não é? Mas já há muitos assassinos profissionais a sangue frio capazes de fazer aquilo nas hostes portanto, do terrorismo islâmico. Portanto, não é só por aí. Agora, já verá aqui que separar duas coisas. O acto em si, eu não sei quem é que o fez, nós não sabemos, calculamos que foi, tudo indica que foi um grupo de radicais islâmicos, mas aquilo que eles fizeram, aquilo que este grupo fez, não aproveita só, ou se calhar não aproveita nada aos radicais islâmicos, não é? Mas aproveita a muitos grupos, ou a vários grupos, que de facto se interessam e tiram muito partido do clima de terror que desde 2001 se tem vindo gradualmente a impor em todo o mundo ocidental. Porque eu não tenho dúvidas, isso já foi dito antes e agora é repetido, eu não tenho dúvidas que há um ataque à civilização ocidental. Portanto, isto que nós fizemos nos últimos 200 anos, nós, enfim, eu não fiz grande coisa, mas isto que a humanidade conseguiu nos últimos 200 anos, que foi, de alguma maneira, cavalgar o capitalismo e fazer com que a economia crescesse e com isso fazer uma redistribuição, enfim, menos má ou melhor por mais pessoas e, portanto, temos uma sociedade que se tornou mais civilizada, que se tornou mais solidária, que se foi tornando cada vez, enfim, era e tem sido, foi até há uns anos atrás, uma civilização onde dava gosto de viver, não apenas pelos princípios, mas por vermos que era uma sociedade inclusiva e que ia somando cada vez mais pessoas para um patamar de existência condigno. Portanto, essa civilização, esse conceito da civilização ocidental
é uma coisa que incomoda muita gente. Pronto. E, portanto, nós agora estamos a viver debaixo do terrorismo financeiro, portanto, dos 0,1% que têm isto, que mandam nisto e que são proprietários disto. Temos o terrorismo político da Alemanha e temos agora não, e temos há algum tempo o terrorismo do chamado Estado Islâmico, que tem feito que aumentou esta escalada do medo. E, portanto, não tínhamos dúvidas, quer dizer, é esta civilização que está na Berlinda, é este modo de viver que está a ser fortemente atacado e que está a desaparecer, nós estamos a ver-lo desaparecer, portanto, esta geração está estarrecida a ver isto desaparecer. Ora bem, deixa-me só uma coisa, o Paulo disse umas frases que disse a bocado da Marine Le Pen. Pois, era isso que eu ia dizer. Exatamente, era isso que eu ia dizer. E ele não tem nada a ver com ela, atenção. Não tem, mas é uma boa. Não sei se há um discurso... Não ouvi. Não ouviste. Muito bem, ainda bem. Senão seria suspeito, assim não é. Exato. Deixa-me dizer-te, Frederico, que ainda ontem, na Deep Web, que é uma internet, nós todos temos acesso, mas temos que vasculhar um bocado para lá ir, eu vi Uzis à venda por $700. E, aliás, se quiseres comprar moeda falsa, 10.000 euros estão, neste momento, a custar-te 3.500 euros. Sim, mas experimenta comprar e ver o que é que te acontece. Experimenta. Pois, com certeza, eu vou já comprar. Mas que lá sai. É para apanhar um caldo. Isso não é difícil. Qualquer computador pode, com algum trabalho e vendo alguns vídeos de instrução, ficar a essa Deep Web. Tu pagas 700 euros. Eu se calhar sei a quem pagavam 700 euros e davam-lhe a arma. Pois, com certeza. Eu estou a dizer só que há uma facilidade de encontrar arma. Não sei isso também há em Lisboa. Mas para saber usá-la. Pois, está bem. Não, estou só a dizer que há uma facilidade nestas macacadas. Sempre houve e continua a haver. O Paulo disse uma frase que é uma civilização onde dava gosto de viver. Muito bem. Eu também acho que nós temos até agora as regras mais equilibradas, chamemos-lhe assim, para viver, não é? Tirando, obviamente, o século XIX e a confusão que foi, tirando a Primeira Guerra Mundial e a Guerra dos Impérios, onde se teve uma Primeira Guerra Mundial horrorosa, tirando, obviamente, a ascensão do Partido Nazi e a Segunda Guerra Mundial e os milhões que morreram na Europa, talvez tivéssemos ali, até à Guerra Fria, algum prazer e depois os anos 60 uma certa liberdade, mas entretanto em Portugal só a partir de 74, 75 é que a coisa melhorou um bocadinho e até o muro ir abaixo. Isto é, havia um equilíbrio de forças ali nos anos 70, 80 que podia almejar qualquer coisa, mas era em contraponto, que era agir. Em contraponto, nós somos melhores, em contraponto, em relação à União Soviética. Cai o muro, não é? Inevitavelmente cai o muro, dessa coisa horrorosa que havia para lá do muro, que eram esses comunistas que comiam toda a gente ao pequeno almoço e não só criancinhas, e nós hoje o que temos é a vitória absoluta, como tu disseste, de um capitalismo que, embora redistribuindo a riqueza a seu bel prazer, não é de forma equitativa, é a seu bel prazer, transformou o mundo numa coisa do medo. E o medo, que está presente em muitos discursos dos muitos intelectuais das margens do Atlântico nos últimos anos, é uma coisa mais do que instalada. E qualquer dia vem-nos buscar a nós. Não tenham dúvidas. Nós andamos para aqui todos os dias a dizer uma data de pataquadas, que há meia dúzia de pessoas que vêm e até se identificam, outras que com certeza não gostam, e qualquer dia vem-nos buscar a nós. Relembro que hoje, em Portugal, quem foi aumentado foram os juízes, principalmente aqueles que despacham os processos tributários, e os inspectores tributários. Isto é, os xerifes de Nottingham. Os xerifes de Nottingham foram aqueles que foram beneficiados pelo governo português. E depois não querem eles uma sociedade do medo. É óbvio que o que aconteceu hoje em Paris nada tem a ver com isto, diretamente. Mas prepassa aqui uma forma de despotismo proselitista ou antipovo. Antipovo, antidemocrático, antissocial, que é esmagadoramente assustador. E a sociedade, que está completamente apática, porque estamos apáticos. Porque, veem-se, já aqui falei nisto há dias, a noção que nós temos em relação aos programas de televisão que são vistos, à programação, à compra de jornais e de livros, leva a pensar-nos que à nossa volta estão pessoas apáticas.
que são pessoas que não se querem informar, que são pessoas que têm uma vida se calhar muito dura e não querem voltar a ser maçadas com isso do pensamento. E eu até posso compreender no limite que isto aconteça, mas não quero. Mas não quero. Se por via da dúvida não se sabe o que acha, se por via da dúvida o melhor é estar sossegado, porque nem a dúvida vale a pena, isto vem dar uma sociedade apática, onde quem não está apático, quem ainda tem alguma coisa para lutar contra, que foi o que aconteceu durante a Guerra Fria, obviamente terá mais dinâmica e mais vontade. Se essa vontade for a dos idiotas, acontece o que acontece hoje e o que aconteceu hoje em Paris. Quando foi o 11 de setembro, disseram: se você gostou da luta contra o comunismo, vai adorar a luta contra o terrorismo. Com o fim do Muro de Berlim, como tu disseste, caiu não só a diferença entre nós e eles, do outro lado, é que cai também um modelo de segurança social. É que, uma das armas mais fortes era contra o comunismo, era o Ocidente dizer: nós temos a segurança social. Mas aquilo era falso. E quando cai o Muro de Berlim, ups, e agora é a segurança social? Como é que vai ser? E aí cai também este modelo. Portanto, nós estamos a reorganizarmos e há gente a mais. Há demasiadas pessoas no mundo. Há pouco emprego, há pouca distribuição, há pouca possibilidade das pessoas todas trabalhar. Isso é uma mentira e tu sabes, obviamente estás a ser... Não, mas isso é o que nos querem fazer passar. Eu sei, estás a ser irónico. Falta é a chamada da reorganização. E na reorganização, aqueles caem. Claro. Caem 1%, esses caem. Mas, entretanto, querem-se manter com a regra do medo. Daí estes atentados, daí esta luta contra o terrorismo, daí a necessidade da sociedade manter e ter um inimigo. Muito bem, muito bem. Jesse, nunca houve tanta riqueza, nunca houve tanta abundância de todas as coisas para vivermos melhor. Nunca. A humanidade nunca conheceu um período tão bom, tão fértil, tão rico, tão próspero como este. E podíamos, aquela coisa que se falou ao longo da história, desde os gregos, de vivermos sem necessidade de trabalhar, isso, quer dizer, nunca estivemos tão perto como estamos agora de uma sociedade que não precisa de trabalhar, porque temos as coisas relativamente, ou que precisa de trabalhar menos, é melhor dizer assim. E não é isso que está a acontecer, tem piada, não é? Agora que chegámos aí, que chegámos a esse patamar em que a humanidade chega a um sítio em que podia gozar muito mais e desfrutar muito mais do que é a vida, não é nada disso que estamos a ter. Estamos a ter, uma percentagem, umas minorias muito pequeninas que querem ficar que estão a acumular a riqueza toda, que querem ficar com isso tudo e que estão a sujeitar todos os outros a uma existência execrável e até mesmo à morte, como disse o Frederico muito bem, que dava um jeitão bestial poder varrer agora assim uns milhões valentes de pessoas, dava mesmo muito jeito, vamos cá a mais, não é? Mas pronto, eu não me revejo neste pensamento, que aliás tem muitos filhos por aí, desde a ascensão da direita, da extrema-direita nos Estados Unidos, que tem agora tido aqui muitos seguidores em Portugal nos últimos 10 anos, não é? E que descambou na maior parte dos ideólogos do atual desgoverno. Quer dizer, essa maneira de estar, eu de facto não tenho nada a ver com ela e mais sou frontalmente contra ela, porque acho que ela está como tudo isto, quer dizer, está a criar uma sociedade de medo que está a destruir tudo aquilo em que eu acreditei durante 50 anos. Mas nós não temos medo e somos todos Charlie Hebdo. E nós somos todos Charlie Hebdo, e na minha nota final eu devo dizer que não colemos aos muçulmanos, não colemos às pessoas que têm uma crença em Allah e que creem no profeta Maomé, que eu respeito tanto como aqueles que creem no profeta Jesus ou Moisés. Não colemos transversalmente um rótulo de hediondos. Lutemos sim contra os bárbaros, os imbecis e os idiotas, quer de um lado, quer do outro. E isso é muito João, eu sublinho as tuas palavras, se fores ouvir, verás que eu falo sempre dos radicais islâmicos. Eu não confundo os radicais de nenhuma religião com as pessoas dessa religião. Sim. Enfim, um abraço aos nossos camaradas e, como disse o Frederico, somos todos Charlie Hebdo. Somos todos Charlie Hebdo.